Olá, essa é a apresentação do projeto integrador do Polo de Matão do primeiro semestre de 2023, onde nos propusemos a desenvolver um dashboard para análise de relações do aumento de doenças com o aumento de casos do Covid-19. Estes são os integrantes que compõem o grupo, juntamente com o orientador Jamal. O desafio do projeto foi desenvolver uma análise de dados capaz de relacionar o aumento de uma determinada doença com o aumento da contaminação do vírus do Covid-19. Para isso, buscamos duas bases de dados. A primeira é relacionada aos casos de doenças registrados todos entre o período de agosto de 2020 até agosto de 2021. Com dificuldades em obter dados nas bases nacionais, recorremos às bases estaduais, onde encontramos a base do estado de Santa Catarina, que dispõe de um amplo registro detalhado de óbitos e também de sintomas por atendimento. Os outros estados eles possuíam menos registros e alguns registros deles eram muito genéricos, o que dificultaria a análise. Então, o estado de Santa Catarina foi o que forneceu a maior gama de dados para que nós pudéssemos ter uma análise mais concisa naquilo que nós estávamos buscando. E para obter os dados do Covid-19, utilizamos a base do governo federal, que ela disponibiliza uma ampla e completa análise dos dados, e isso atende muito bem às necessidades do desenvolvimento que nós precisamos fazer, juntamente para estar fazendo o cruzamento dessas duas informações. Para o desenvolvimento do dashboard, utilizamos as seguintes ferramentas. Para fazer o tratamento dos dados, utilizamos um notebook virtual do site do Google Colab, juntamente com a programação Python. Eles foram necessários para fazer toda a estruturação dos dados e a limpeza deles, para que nós pudéssemos preparar essas duas bases e aplicar a amostragem no Power BI da Microsoft. O desafio da análise ele foi proposto pelo processo de estruturação, que é essencial para as informações que a comunidade necessita que seja atendido. Toda a estruturação ela é fundamental para que os insights que ela forneça seja de fácil compreensão para a comunidade que irá usufruir deles. E a percepção dos resultados ela nos ajuda a interpretar com exatidão o que essas informações estão passando, porque não adianta muito você ter as informações ali e não conseguir interpretar elas. E muito dessa percepção dos resultados, ela depende da credibilidade da informação, onde se é necessário captar dados de fontes fidedignas para que a comunidade se sinta confortável em aceitá-los e compreender também o que está sendo mostrado por eles. Com a análise de dados e os cruzamentos das informações, construímos esse dashboard com a ferramenta Power BI. E podemos observar que, em uma visão geral, o aumento de casos ele está sim ligado ao aumento de doenças cardiorrespiratórias. De uma forma geral, nós conseguimos ver isso com a análise das confirmações de paradas cardíacas e também da evolução de casos confirmados. Porém, quando analisamos pela confirmação por faixa etária e relacionamos esses dados com a confirmação da parada cardíaca, nós vemos que o foco da contaminação do vírus está em pessoas de 20 a 49 anos, e as de doenças cardiorrespiratórias está focada nas pessoas de 50 a 89 anos, o que tira toda essa nossa percepção. Então, uma boa estruturação dos dados nos fez perceber que os dois aumentos, apesar de eles existirem no mesmo tempo, eles não estão correlacionados, porque a média de pessoas que contraem o vírus não é a mesma da média das pessoas que sofreram essas paradas cardiorrespiratórias. E com essa análise dos dados e com essas percepções que tanto o grupo obteve quanto a comunidade de enfermeiros que participou do projeto, compreendemos que não se pode obter informações que liguem o aumento dos casos de Covid com o aumento das doenças cardiorrespiratórias. E com isso nós destacamos dois pontos
que nos fizeram enxergar o porquê que essa percepção ela não pôde ser concluída e o nosso projeto ele não pôde atender às necessidades da comunidade e ao que ele foi proposto. Primeiramente, a falta de dados nas bases dos órgãos públicos, que dificulta muito uma análise de qualidade. Em muitas bases, nós não conseguimos determinar a causa mortes, né? Não conseguimos determinar de fato o que aconteceu, porque era muito genérico. E em outras bases faltavam-se dados importantes, os dados não eram preenchidos corretamente, né? Então nós não tínhamos um registro completo. Então isso tira toda a credibilidade dos dados, né? E o segundo, que foi algo fortemente relatado pela comunidade de enfermeiros, que desde o primeiro contato nos foi passado, que foram, primeiro, a subnotificação dos dados, que desde o começo da pandemia, o que eles estavam vendo no dia a dia não era aquilo que estava sendo relatado pelos órgãos que estavam gerando as estatísticas diárias, né? Então isso já nos deixa um pouco com o pé atrás sobre o que realmente estava acontecendo na época e o represamento de dados que existia, porque por alguns dias ficavam sem registrar e quando se registrava acumulava-se muitos dias em um e davam picos extremos. Então isso também dificulta a gente poder ligar o aumento de casos, porque às vezes esse aumento ele nem existiu, eram dados represados que foram colocados apenas todos no mesmo dia, o que dificulta a gente conseguir traçar uma média exata. Nós não temos ali um desvio padrão por tempo para poder estar relacionando esses casos. E tudo isso a comunidade nos passou. Nós tentamos realizar essa análise, mas foi muito complicado, principalmente pelo que a comunidade nos falou e pelos dados que nós conseguimos obter, né? Faltavam-se muitas informações, então o cruzamento das informações ele não é de alta confiança, né? E, infelizmente, como é uma pesquisa de época, e esses são os dados da época que nós temos, é muito difícil até hoje você conseguir criar uma análise para essa época que consiga trazer dados de alta confidencialidade, de alta confiança, né? Porque toda pesquisa ela vai sofrer o mesmo problema que nós tivemos, essa falta de dados dos estados com relação às doenças, esse represamento de dados que obteve, dando picos às vezes muito elevados para um certo dia, que acumulava uma semana e depois eles registravam todos em um dia só, e também a subnotificação, onde muitos óbitos por outras doenças foram diagnosticados como Covid e muitos de Covid também que foram diagnosticados como outras doenças. Isso tudo segundo os relatos da comunidade que nós tivemos, né? Não há nada registrado formalmente, apenas o que eles falaram para a gente sobre o que ocorreu na época. Então, o nosso trabalho não conseguiu atingir o objetivo proposto, que seria comprovar essa ligação e poder fornecer uma estatística de que quando os casos fossem aumentando, nós pudéssemos ter uma percepção do que poderia estar vindo, que tipo de doenças poderiam aumentar juntamente com o aumento do contágio. O trabalho não conseguiu atender esse objetivo, porque a pesquisa nos mostra que, mesmo que nós fizéssemos todos os cruzamentos de dados, essa subnotificação dos estados, essa falta de garantir, né, todos os registros corretamente, eles dificultaram muito a nossa análise. E também, como nós observamos o cenário de doenças cardiorrespiratórias, o que parecia ser uma tendência das duas juntas, quando nós fizemos a análise por idade, podemos perceber que, na verdade, elas não estavam sendo ligadas, porque os picos de contágio estavam numa idade muito mais abaixo do que o pico de pessoas que sofreram paradas cardiorrespiratórias. E com isso nós concluímos
a explanação do nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.